moleque veio pra cima cheio de marra, estufando o peito, já tava até fechando os punhos, pensando que ia quebrar a cara dos dois. Foi pra cima mesmo, com gosto de gás, tentando intimidar os dois, e eles simplesmente se afastaram um pouco, como quem não quer nada, para que o Bocó se afastasse da frente da igreja, se tornando uma presa fácil, longe da vista dos protetores dele. E quando a presa já estava bem distante do bando e sozinha, eles revelaram o verdadeiro plano maléfico, que era dar uma lição naquele moleque metido à besta. Nessa história tem esse valentão, filhinho de papai, que leva uma surra por dois moleques atentados, filhos de crentes e na frente da igreja. Vê se pode um negócio desse? Se você tá pensando que só porque a molecada está indo para a igreja eles são boa peça, deixa eu te falar um spoiler. Há uma grande chance de eles não serem de Jesus não, viu? Papai sempre dizia que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não. Se bem que tem até uns crentes adultos aí, fazendo coisas que até o inimigo olha assim e diz: Meu Deus, nem eu teria coragem de fazer isso. Mas isso aqui não é uma crítica aos crentes não, tá? Até porque eu sou um e creio em Jesus. E fico ligado no exemplo dele, tá? A questão é que é bem difícil seguir o exemplo dele. Mas a gente tenta e também procura inspirar outros a seguir o exemplo do Mestre e Senhor. Mas este vídeo aqui é para contar um episódio de dois moleques traquinos, que enquanto seus pais estavam dentro da igreja, no culto, orando, eles estavam lá fora cultuando o inimigo, só pode, com suas defecadas, causando confusão e descascando o couro de outro moleque que foi para cima deles. E se você, meu caro suricate curioso, quer saber o detalhe dessa história e o que aconteceu por causa desse confronto sem noção, fica até o final do vídeo. Aqui quem fala é o Haroso e já peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, claro. E se gostar do vídeo, deixe o seu like para o YouTube recomendar e encaminhar para mais pessoas. Assim, o canal se fortalece e a gente fica mais motivado a trazer mais e mais conteúdo aqui para o canal Haroso, beleza? Essa história não aconteceu comigo, tá? Mas aconteceu com pessoas bem próximas, que eu conheço. E... Os nomes reais foram trocados para proteger a identidade dos envolvidos e também para evitar processo. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, ou talvez não. A verdade é que ninguém quer sair na mídia com má fama, e eu também não quero difamar ninguém na mídia. Os protagonistas dessa história verídica são o Potó e Geré. Potó é um daqueles moleques espertalhões, mas um pouco sonso, aparentemente tímido. Ele também é baixinho e franzino, mas um pouco não muito brabo mesmo. Ele é do tipo que não leva desaforo para casa. E por causa disso, onde a confusão envolvendo briga estiver, pode ir lá, que o Potó tá lá no meio ou tem alguma relação com ela. Já o Geré é esperto e tá sempre se metendo em confusão com as suas trapaças. É um daqueles moleques que para dar um golpe num é daqui para ali. Se você conseguisse trapaceá-lo, ele te enrolaria 3 vezes mais só para descontar. O bicho é sem vergonha e mais ligeiro que a diarreia antes de você levantar a tampa do vaso. Mas Geré é daquele tipo sempre muito conversador e brincalhão. E por isso ele faz com que as pessoas gostem dele. Mas também irrita muita gente, principalmente quem tem pouca paciência ou quem é da mesma idade que ele. E é claro que sempre tem os moleques que tem raiva dele pelo seu jeito brincalhão e carismático. O pior é que quando esses dois, Potó e Geré, se unem, a confusão não tem limites. Porque eles tinham algo em comum, gostar de se envolver em problemas. Um dia, Potó e Geré foram para a igreja com seus pais. E enquanto seus pais estavam focados no culto, os dois estavam focados em ver as gatinhas da igreja, as irmãzinhas que eles queriam dar aquela beliscadinha fora do culto, se é que você me entende. Glória a Deus. O pai de Geré, antes de começar a reunião religiosa, já deu logo a ordem. Não é para ficar fora da igreja, é para ficar dentro e participar do culto. Senão, quando chegar em casa, nós três vamos conversar. Eu, você e o meu cinturão. Mas as perguntas que não querem calar são: o Geré obedeceu seu pai?
Ligou para a advertência que o pai fez? Absolutamente não. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Lá fora, antes de entrar no templo, já combinou com o Potó. Ó, a gente dá um tempo dentro da igreja só para despistar o papai. E quando o papai baixar a guarda e ficar sossegado, a gente sai fora, beleza? Beleza, meu chapa. E assim fizeram. Ficaram um tempo dentro da igreja e de vez em quando o pai dava uma olhada para ele, para ver se o filho estava comportado no banco dos adolescentes da igreja. Mas com o passar do tempo, o pai deixou de vigiá-lo e Geré aproveitou, deu o sinal para o Potó e os dois saíram de fininho sem que as autoridades constituídas daquela reunião percebessem. Lá fora, eles ficaram um tempo na frente da igreja batendo papo, fazendo psiu para as meninas e chavecando elas. E para melhorar a pinta dos moleques enxeridos, eles resolveram ficar escorados em um belíssimo carro do ano que estava bem estacionado na frente da igreja. O problema é que o carro era de uma das famílias mais bem-sucedidas da igreja, que tinha comprado um dos carros mais caros do ano. E no meio de tantos carros para se encostarem, qual vocês acham que eles se escoraram para chavecar as meninas? No carrão do ano, bonitão e novão, que estava bem ali na frente do templo. Mas rapá, e para piorar, essa família tinha um filho muito chato e arrogante, mimado e encrenqueiro, que tratava os outros com desprezo e até ridicularizava os menos favorecidos. E como se isso não bastasse, o mimadão da mamãe ficava fazendo ronda, vigiando o carro do pai, para que ninguém sequer chegasse perto. Acontece que tinha uma turminha de pivetes que às vezes passavam na frente da igreja e ficavam arranhando os carros dos crentes, e isso já tinha gerado algumas confusões na vizinhança. Mas essa danação de arranhar os carros alheios não colocamos na conta de Potó e Geré. Isso não era do feitio deles, até porque eles iam para a igreja só para ficar de olho nas meninas e não ficar arranhando os carros dos outros. E o moleque metido e mimado, já de longe, viu os dois bem acomodados, escorados no carro do pai dele. E isso fez o sangue dele ferver. E ele já desceu as calçadas da igreja mais brabo que galo de rinha, e foi para cima dos meninos, escrachando os dois como se fossem vira-latas sarmentos. Saiam daí, seus moleques cebosos. Não é pra ficarem escorados no carro do papai. É bem vocês que estão riscando os carros aqui na frente do templo, né? Seus bagunceiros. O porteiro e vigia do templo viu aquilo e já foi logo se juntando ao garoto. E já foi também reclamando com eles, dizendo para eles saírem dali, que não podiam ficar escorados nos carros. Eles aceitaram, mas o Potó era o mais esquentado e já ficou mordido com aquele filhinho de mamãe que quer ser e o papai não quer deixar. Então, ele já falou para o Geré. Que moleque metido a besta, me deu uma raiva agora, tô com vontade de dar uns tapas naquele cagão. Relaxa aí, bora sair daqui numa boa. Relaxa uma ova, por que ele não pediu numa boa pra gente sair? Veio logo gritando em cima da gente, como se a gente fosse cachorro. Ainda acusou a gente de ter arranhado os carros dos irmãos. Isso não vai ficar assim. Cara, esquece isso e bora pro outro lado. Enquanto os dois discutiam, o garoto ficou circulando o carro do pai com cara feia, patrulhando como um soldado novato. Deixa ele sair dali que eu vou dar um presente pra ele no carro do pai dele. Disse o Potó em tom de ameaça. Alguns minutos depois, o garoto saiu de perto do carro e entrou na igreja. Então os dois voltaram para lá e o Potó já ia riscar o carro. Mas aí o Geré impediu e disse: Faz isso não, cara. Deixa isso quieto. Relaxa. Bora só ficar aqui que aquelas gatinhas ali, ó, estão de olho na gente. O Potó, quando viu as meninas, esfriou um pouco. E eles então começaram a trocar olhares com as garotas. E até esqueceram que estavam muito próximos do carro do valentão. E quando eles já se preparavam para flertar com as meninas, para ver se tinham bons resultados naquela noite, o garoto mimadão saiu do nada de trás do carro e disse: O que é que vocês estão fazendo aqui perto do carro do meu pai? De novo, seus pivetes. Eu já falei para vocês saírem daqui? Como é que é, seu idiota? Respondeu o Potó enfurecido. É isso mesmo. Vocês são dois pivetes e vândalos. Eu já mandei vocês saírem de perto do meu carro. Rapaz, isso deu uma raiva tão grande no Potó que ele não demorou nem 5 segundos para tirar uma chave do bolso
e fazer um risco na lataria do carro de ponta a ponta. Tá aí, seu mané. A gente não risca carro de ninguém. Nunca fizemos isso, seu otário. Mas esse carro aqui merece essa marca. Pra você deixar de ser otário, seu otário. Os olhos do moleque se encheram de água, tanto de raiva quanto de pena de ver o carro novinho do seu pai ser violado com um arranhão quase maior do que o próprio carro. Aí o moleque foi pra cima dos dois, cheio de marra, estufando o peito, já tava até fechando os punhos, pensando que ia quebrar a cara dos dois. Foi pra cima mesmo, com gosto de gás, tentando intimidar os dois. Aí os dois olharam um para o outro e o Potó cochichou com o Geré. Bora dar uma pisa nesse moleque? Bora fazer ele chorar igual um bezerro, chamando pela mamãe. Os dois riram e começaram a se afastar de costas, como se estivessem intimidados pelo grandão bobalhão. Eu até acho que, como o garoto viu os dois se afastando com a aparência de que estavam com medo dele, ele deve ter pensado: Eu sou o ferão, tô botando 2 manés pra correr e tô protegendo o carrão do papai. Ou então ele deve ter pensado: Eu até posso não dar conta desses dois, mas pelo menos vou afastar eles daqui de perto do carro do papai e manter eles longe. Mas, observando bem, como ele era grande, daqueles meninos grandões e fortes, de estrutura desproporcional para a idade, que geralmente são os valentões da escola, né? E pelo jeito e postura dele, ele era um típico valentão de escola. Ele pensou que realmente iria não só intimidar os dois, mas também iria bater nos dois. Geré e Potó simplesmente se afastaram um pouco para que o bestinha se afastasse da frente da igreja e colocasse em prática o que tinham tramado ali naquele momento. Quando a presa já estava bem distante do bando e sozinha, digo, o meninão brabão e bobão, então só aí eles revelaram o verdadeiro plano maléfico, dar uma lição naquele moleque metido a besta. Sinceramente, foi de dar pena. Quando eles já estavam numa distância aceitável, eles foram de uma só vez para cima do moleque e cada um tirou o próprio cinto e começaram a dar cintadas no moleque. Acho que aquele garoto nunca apanhou dos pais por alguma traquinagem ou travessura, mas naquela noite, peia que ele não levou em anos, ele levou numa noite só por 2 projetos de gente. O Potó se empolgou tanto que já estava batendo no pobre coitado com a fivela do cinto e o moleque já estava até chorando, gritando pelo pai. De longe, o porteiro e vigia da igreja viu o moleque apanhando mais do que mulher de bandido e correu para socorrer. Os 2 garotos, quando viram o porteiro vir em socorro do menino, saíram correndo para não serem identificados. Potó e Geré correram tanto para não serem descobertos que deram uma volta no quarteirão saindo em outra rua. Com muita esperteza e disfarçando bem, entraram por outra porta de entrada na igreja e fingiram que nada tinha acontecido. E ainda deu de assistir o finalzinho do culto e disfarçar que tinham participado do culto inteiro. O pai de Geré olhou de longe e viu que o filho estava no banco e se tranquilizou, achando que o filho esteve ali o tempo todo. No caminho de volta para casa, quando as pessoas da igreja saem conversando e falando de várias coisas que ocorreram no culto, uma das pessoas comentou: Vocês ficaram sabendo do filho do irmão Gracivaldo, que levou uma surra de 2 pivetes perigosos e foi salvo pelo porteiro da igreja? Pois é, eu fiquei sabendo disso sim. Que coisa, né? Parece que até o bichinho apanhou tanto de cinto, feito um condenado. Aí a mãe do Geré disse: Meu Deus, quanta violência! Onde vamos parar com esse mundo violento, Jesus? Você ficou sabendo disso, Geré? Perguntou o pai, meio desconfiado. Não, pai, eu fiquei o culto todo dentro da igreja. Pois é, meu filho. Que bom que dessa vez você ficou o culto todo dentro da igreja. Viu só o que a gente sempre ensina a vocês e sempre cobra de vocês? É sobre isso. Por isso que é sempre bom estar sempre dentro do templo servindo a Deus. Se você estivesse lá fora, poderia ter sido você, agredido por esses marginais que não têm Jesus no coração. O que você achou da atitude desses moleques? Você acha que o garoto metido mereceu a surra de cinto? Potó e Geré têm Jesus no coração? O que você faria se fosse um desses garotos dessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários.